cenário pessimista, né? Primeiro que a gente já não trabalhava com um cenário esse ano, né, que era uma meta de déficit zero, né? Ou seja, não tendo as despesas maiores ali por parte do governo do que a arrecadação, porém a gente trabalhava em torno de ainda uns 90 bilhões de reais de déficit. Para o ano que vem, o governo revisou que era uma meta de 0,5% em relação ao PIB da meta fiscal, ou seja, um número positivo, que o mercado, eu diria, também não trabalhava com isso. Porém, foi bem você citou, em menos de um ano você já tem uma mudança, né, via PLDO 2025, que nada mais é do que quando a gente fala da lei do arcabouço fiscal, você tem um gasto ali que pode chegar a 0,6% do PIB, ou seja, se tornar negativo. Quando o governo fala que é zero, não é zero essa meta fiscal para o ano que vem. Quando ele está falando, por quê? Porque você tem ali em torno de 0,25% do PIB, né, que é a banda inferior que ele pode utilizar, ou seja, que seria de déficit fiscal, ou quando a gente olha o primário, mas pode chegar a 0,57%, porque você tem, né, uns abatimentos de precatórios, né, isso óbvio, isso acaba sendo um limite constitucional, né, aí é por conta do STF, mas você tem outros gastos também em relação ao governo. Então, assim, o resultado é negativo e, de fato, qual o impacto que tem economia, perspectivas e tudo isso? Ontem mesmo o dólar subiu e já vinha subindo, né, de R$5, ele chegou a fechar ontem a R$ 5,18. Tem um efeito externo, que a gente pode falar depois, mas também um efeito interno. E o interno que vem pesando mais, por quê? Se o governo começa a ter problemas, não só em arrecadação, mas principalmente em gastos maiores, e aí não cumprindo a meta fiscal, toda hora revisando por um número pior, gera esse efeito sim, para olha, Brasil, isso vai gerar inflação, isso vai precisar de juros mais elevados. Hoje, agora mais cedo, 8h30, saiu o relatório Focus do Banco Central, que compila projeção de 100 instituições. A expectativa já da Selic no final do ano, que era de 9%, já subiu. Então a média ficou em 9,13%, ou seja, já tem, né, participantes do mercado financeiro já projetando uma taxa de juros mais elevada. Ontem mesmo o próprio presidente do Banco Central, o Roberto Campos Neto, mencionou isso. Olha, assim fica difícil, porque se você não cumpre a meta fiscal, eu vou ter que deixar juros mais elevados. Ele não disse isso claramente, mas isso é óbvio que vai acontecer. Então, você tem um efeito que gera mais inflação, você tem um efeito que gera um dólar mais elevado e, obviamente, um juros mais elevado. E isso corrói, né, o poder de compra da população por via inflação. Isso é muito ruim mesmo e traz um cenário pessimista para cá, para o Brasil. Pois é, já tem instituição financeira que revisou sua projeção para a taxa de juro para 10% no fechamento do ano. E chegar a uma taxa de juro de um dígito, de uma taxa Selic de um dígito, era uma grande expectativa de setores da economia que são muito relevantes. Principalmente, eu destaco o financiamento imobiliário, o setor da construção civil, setor imobiliário como um todo, porque tinha uma expectativa de que chegasse com mais força no crédito imobiliário, no financiamento imobiliário, esse corte da taxa de juro para um dígito. E agora com esse cenário, tanto internacional quanto das contas públicas, que são os dois tópicos que o Banco Central sempre cita nos seus comunicados para projeção de inflação e projeção dos seus cortes de juros, com essa nova realidade, nós devemos chegar a um dígito na previsão de vocês, Celso? Hoje eu diria que a gente já trabalha, né, com um especialista, que é o Sérgio Goldstein, que é especialista em política monetária, ainda chegando a 9%. Mas quando a gente analisa ali o cenário, a gente vê uma piora constante, né, dessas projeções. E aí até o Banco Central, na última ata do Comitê de Política Monetária, né, da ata do Copom, ele já sinalizou, olha, a magnitude de 0,5%, eu não preciso dar 0,5%, então eu posso reduzir o ritmo de corte. Mas a gente não trabalha com a Selic indo para um dígito. Isso que você colocou é extremamente importante, né? Isso afeta financiamento, afeta investimentos. E só para ter uma ideia que vale a pena citar,
nós temos, né, é o que a gente fala um pouco, né, eu até comentei isso em algumas palestras, na semana passada já vinha falando sobre isso, não só os problemas geopolíticos, né, que a gente está vivenciando, que influenciam também, que geram incertezas, mas os nossos problemas internos. E a gente tem títulos públicos do governo, a gente está falando do Tesouro Direto, qualquer pessoa tem acesso, que a gente olha que é um título pós-fixado, indexado à inflação, IPCA 2045, que está remunerando a inflação mais 6,04%. E aí, o que acontece? Acho que todo mundo lembra da frase do Paulo Guedes que falava, né, que o brasileiro é rentista, e acaba sendo. Né? Quando a gente fala por que você vai investir numa economia real, por que você vai, né, criar empregos... Abrir um negócio, investir na empresa, se deixar o dinheiro parado lá rende mais. É isso. Como é que você vai ganhar inflação e protegido no juro real de 6% pelo governo? Então a gente fala, né, um pouco Robin Hood às avessas, porque gera inflação, a população que tem menor renda corrói o poder de compra dela e quem tem dinheiro ganha mais dinheiro num cenário como esse. Então, infelizmente, sim, essas incertezas da política fiscal, né, até as ameaças, o que se fala do Banco Central, né, que vive falando mal do Banco Central, que foi eleito o melhor Banco Central do mundo, geram esse efeito de incertezas, juros aí para cima, e seria muito ruim se a gente tiver ainda uma taxa de juros em 2 dígitos.